Queridos, recebam todos a paz do Senhor. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Que bom poder estar nesta manhã, manhã de celebração, manhã de gratidão. Sempre um grande prazer, uma alegria, uma honra retornar a esta casa, servir a esta amada igreja, e eu quero tributar aos céus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero também, nessa oportunidade, estender os meus agradecimentos à liderança espiritual dessa casa, ao muito digno pastor Silas Malafaia, como também sua muito digna esposa, pastora Elisete, toda a família sacerdotal, aqui muito bem representado pelo querido amigo pastor Odilton e os pastores e obreiros desta casa. Que Deus em Cristo continue vos abençoando de uma forma muito poderosa e especial. Faço-me acompanhado da minha muito digna esposa, pastor Joxan, que vieram adorar a Deus. É bom estar perto de amigo, que se ninguém der glória, eles vão dar glória, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Meus filhos estão na salinha ali, estão lá atacando fogo, né? São pentecostais, igual o pai. Lindos, igual a mãe. Gente, eu tenho uma palavra para o seu coração essa manhã. Quantos estão desejosos a continuar ouvindo Deus falar, digam amém. Amém. Gênesis capítulo 26, por favor. Gênesis capítulo 26, por favor. Pastor Alexandre Esquerdo é um amigo, nós admiramos, seja Deus louvado sua vida. Gênesis capítulo 26. Eu quero ler alguns versículos a partir do primeiro parágrafo para a nossa breve meditação. Gênesis capítulo de número 26. A leitura será a partir do primeiro parágrafo. Está escrito assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar, e você diz amém. Queridos de Deus, estamos diante de um texto, e esse texto é muito interessante. O texto conta-nos a história de Isaque, o início de sua jornada
de fé. A saber, Isaque é o filho da promessa, o herdeiro da bênção, do pacto e da aliança de Deus com Abrão, ou Abraão, que é um ícone de Deus na história da humanidade e uma das maiores figuras da Bíblia Sagrada. E esse texto começa de uma forma muito interessante. O versículo 1 é a síntese, é o resumo do que você vai encontrar no decorrer do texto. O texto começa com uma afirmação. Havia fome na terra. Outra observação do texto é que não é a primeira crise, não é a primeira fome. O texto diz que a fome que acontece no capítulo 26 é semelhante à que ocorrera nos dias de Abraão. Aí o texto está explicando o porquê que Isaque foi para Gerar. O texto diz: por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gerar era a capital dos filisteus nesse tempo. Então, logo, você entende que por causa da crise, Isaque é movido, ele decide ir para Gerar. Ele precisava de uma geografia para se refugiar da crise. Eu gosto dessa ideia de crise, porque crise não é um problema que vem de agora. Crise existe e acontece desde o princípio da história da humanidade. O fator causador da crise nos dias de Isaque era a fome. E o texto diz que não é a primeira. Houve fome também nos dias de Abraão. Eu gosto deste ambiente de crise, porque todo ambiente de crise é um ambiente propício para uma manifestação de Deus na história de quem Ele tem propósito. A crise não anula o propósito e muito menos a promessa que Deus tem na vida de alguém. De repente você veio esta manhã e só você sabe a crise que você está enfrentando. Nos dias de Isaque, a causa da crise era a fome. E se eu parar aqui e recordar por alguns minutos, desde 2015 para cá, o Brasil vem enfrentando crise atrás de crise. Entra crise e sai crise. Crise econômica, crise política, crise sanitária, crise em várias áreas da nossa nação. E eu preciso dizer para alguém nesta manhã, de repente você entrou aqui vivenciando uma crise, mas a boa notícia é essa: Deus já preparou o ambiente para manifestar o sobrenatural dele na tua existência. Se tem alguém que crê nessa palavra, faz o barulho que o diabo não gosta. Agora, olhe para cá e redobre a sua atenção. A terra está vivenciando uma crise. Só que no meio da crise, Deus se manifesta a Isaque. E como é que Deus se manifesta a Isaque? Versículo de número 2. Deus se manifesta a Isaque por intermédio de sua palavra. Deus se manifesta a Isaque por intermédio de sua palavra. E a palavra de Deus para Isaque, versículo 2, ela vem acompanhada de uma proibição, junto de uma orientação. E qual é a proibição? A proibição de Deus para Isaque no contexto da crise é esta: não desças ao Egito.
não desças ao Egito. Pastor, por que Deus está proibindo Isaque de descer ao Egito? Porque no dia da crise, nos tempos da crise de Abraão, seu pai, Gênesis capítulo 12, o lugar que Abraão se refugiou da crise foi no Egito. E quando Abraão chegou no Egito, você conhece o contexto, no Egito, Deus o prosperou. No Egito, Deus o abençoou. No Egito, Deus o enriqueceu. E quando Abraão sai do Egito, Abraão deixa para trás pontes, alianças e conexões. Então observe que no meio da crise, Deus fez Abraão prosperar de uma forma poderosa. Então você pode pensar comigo, pastor, se Abraão prosperou no Egito, então por que Deus está proibindo Isaque de descer ao Egito, justamente no mesmo contexto de crise que Abraão vivenciou nos seus dias? E eu acho isso interessante, porque a proibição vem seguida de uma orientação. E essa orientação vem acompanhada de uma chamada de Deus. E que chamada é essa, pastor? Deus está chamando Isaque para uma jornada de fé. E qual é a orientação? Deus diz: habita na terra que eu te disser. Habita na terra que eu te direi. Observe que o verbo está conjugado no futuro do indicativo, ou seja, Deus não disse, Deus vai dizer. Deus não falou, Deus vai falar. E qual é a ordem? Habita na terra que eu te direi. Eu não sei se isso te soa familiar, mas se você ler Gênesis, no capítulo de número 12, a terra estava beirando a crise. Deus aparece a Abrão ainda e diz: sai. Sai da onde? Sai da tua casa. Sai do meio da tua terra. Sai do meio da tua parentela. E vai para a terra que eu te mostrarei. Observe que a conjugação é a mesma. O mesmo Deus que diz para Abrão: eu te mostrarei, ou seja, se ele mostrará, é porque ele ainda não a mostrou, ele ainda não revelou, ele ainda não disse, ele vai dizer. E o mesmo Deus que chama Abrão para uma jornada de fé, e no meio da crise diz: sai da casa de teu pai, aquilo que te dá segurança, sai da tua terra, sua realidade, sai do meio da tua parentela, da tua zona de conforto. Perceba que isso é contrário a tudo que nós aprendemos a respeito da crise. Você lembra quando tivemos uma das maiores crises sanitárias desses últimos anos, que foi a pandemia por conta da Covid? O que mais foi pregado nesse período? Fica em casa. No meio desta crise, no meio deste problema, que alguns anos atrás vivenciamos, e não muito, há 2 anos atrás, 2 anos e meio aproximadamente, o que mais foi pregado nesse contexto? Fica em casa, porque no contexto da crise, a ideia geral é você se isolar. A ideia geral é você permanecer dentro da sua casa. A ideia geral é você permanecer no meio dos seus. Só que Deus vem pela contramão da lógica. Porque no contexto da crise, Gênesis 12, Deus aparece a Abraão e diz: sai. Sai da onde? Sai da casa de teu pai. Sai daquilo que te dá segurança. Sai da onde? Sai da tua terra. Sai da tua realidade. Sai da onde? Sai do meio da tua parentela. Não tem lugar que você se sente mais à vontade do que no meio dos teus parentes. E olha o que Deus está dizendo para Abraão: para você caminhar contigo, você tem que sair daquilo que te dá segurança, daquilo que te dá estabilidade, daquilo que te deixa dentro de uma zona de conforto. Pregador, por quê? Porque fé não é sentimento.
Fé é decisão. Fé não é sentimento. Sentimento você sente dor, você sente medo, você sente alegria, você sente tristeza, você sente um monte de coisa. Fé não é sentimento. Eu não sinto fé. Fé ou tem ou não tem. O escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé é o firme fundamento. Fundamento aqui, certeza. Certeza aqui, convicção. Ora, a fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam. Peraí, eu não sei quando vai chegar, mas se Deus falou, vai chegar. Eu não sei quando vai acontecer, mas se Deus falou, vai acontecer. Eu não sei quando é que vai, aleluia, se cumprir, mas se Deus falou, vai se cumprir. Pega a palavra, o Deus que aparece para Abraão e diz: habita na terra que eu te mostrarei. Ele não mostrou, ele vai mostrar. Pastor, e o que é que eu faço? Eu não sei quem vai pegar. Pastor, o que é que eu faço se Deus me mandar ir para um lugar que ele não me disse para onde? Ele não deu a rota, ele não deu o endereço, ele não mandou a localização fixa, ele não colocou no GPS qual é o destino. O que é que eu faço quando Deus me mandar sair e ir para uma terra que ele ainda vai mostrar? Todas as vezes que Deus te manda caminhar, todas as vezes que Deus te manda sair, Deus está te chamando para uma movimentação. Por quê, pastor? Porque o fato de você não ver não quer dizer que você tem que permanecer parado. Deus está dizendo: caminha. Enquanto eu não dar rota, caminha. Enquanto eu não mostrar, caminha. Enquanto eu não apontar, caminha. Enquanto eu não dizer é aqui, caminha. Eu venho nesta manhã como boca de Deus para dizer para alguém: você está proibido de parar. Enquanto você não vê, caminha. Enquanto você não chegar, não para. Enquanto você não ouvir Deus falar, é aqui, permaneça em direção, aleluia. Porque eu não vejo mais a voz me guia, eu não vejo mais a fé me leva, eu não vejo mas aquilo que eu acredito me faz se movimentar. Alguém já levantou a mão ali? Então eu vou liberar a palavra. O mesmo Deus que disse: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, é o mesmo Deus que diz para Isaac: habita na terra que eu te direi. Se Deus vai dizer, é porque ele não disse. Eu vou liberar, alguém está de mão levantada ali. Se Deus vai dizer, é porque ele ainda não disse. Então, pregador, se Deus ainda não disse, o que é que eu faço no meio dessa crise? Reage. Eita, aleluia. Pastor, se Deus ainda, eu estou sentindo graça. Pastor, se Deus ainda não disse, o que é que eu faço? Se movimenta. Pastor, se Deus ainda não disse, o que é que eu faço? Vem para a igreja. Pastor, se Deus ainda não disse, o que é que eu faço? Vem para oração, vem para o sobrenatural, vem para a Quinta da Vitória, vai fazer alguma coisa, mas não para no meio da crise. Você está proibido de parar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está proibido de parar. Você está proibido de parar. Agora, redobre a sua atenção e se atente a algo interessante. Deus diz: não desça, é a proibição. Por que não? Porque no Egito teu pai já fez história. Ô pastor, me explica isso. Simples. Se Isaac desce para o Egito, seria muito fácil. Porque se ele chega no Egito, pastor Dilton, dizendo: sou filho de Abraão, tudo que era do pai viria para ele. Se você ler Gênesis 12, quando Abraão sai do Egito, o texto diz: ele sai rico, ele sai cheio de servos e servas, ele sai com um nome. Então, se no meio da crise ele chega no Egito e diz: eu sou filho de Abraão, alguém diria: teu pai já passou por aqui. Então, para Isaac seria fácil. Só que Deus aparece para ele e diz assim: não vai para lá. Poxa, mas logo no Egito, onde já tem uma porta aberta, onde já tem uma conexão, onde meu pai já construiu alguma coisa,
onde meu pai já deixou algo pronto, algo preparado, Deus diz, não vai para lá. E você só vai entender o porquê quando você entender o que Deus faz com Isaac nesse texto. Versículo 3, 4 e 5. Observe que Deus está renovando em Isaac a promessa que era do pai. Versículo 3, 4 e 5. Deus diz, peregrina nesta terra. Que terra? A que eu vou te dizer. E serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E olha, pega a palavra. E confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai. Deus está dizendo, assim como eu fui com teu pai, eu serei contigo. Aí olha o versículo 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E darei a tua descendência a todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Agora, olha a condicional. É isso aqui que é lindo. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Dobre atenção e prepare para receber uma palavra. Quando Deus proíbe Isaac, Deus está dizendo para ele o seguinte: o que eu tenho contigo foi o que eu iniciei com teu pai. Assim como eu fiz teu pai grande, eu vou fazer de você grande. Só que para mim te fazer grande na terra como seu pai foi, você precisa, primeiro, versículo 3 e 4, seguir as mesmas lições de obediência e fé. Deus está falando de legado. Aí, quando Deus diz assim, ó, habita, versículo 2, na terra que eu te direi, aí você entende o porquê que ele está proibindo descer ao Egito. Quando Deus diz, habita na terra que eu te direi, Deus está dizendo para ele o seguinte: segue os princípios de obediência e fé de teu pai. Agora, a tua história, quem vai construir é você. Eu vou falar aqui rasgado. O que Deus está dizendo para Isaac é o seguinte: eu não te chamei para viver a sombra do teu pai. Porque legado não é viver a sombra do passado. Legado é dar continuidade àquilo que foi iniciado. Existem pessoas que estacionaram na fé porque decidiram viver da história de alguém. E Deus não te chamou para viver a sombra do passado. Deus te chamou para seguir as lições de fé e obediência. Mas Deus te chamou para construir a sua própria história. Está entendendo por que Deus proibiu ele de descer? Não vai para o Egito. Por quê? Porque lá teu pai já passou. Lá teu pai já fez história. Você precisa seguir o seu próprio caminho. Agora, redobre a atenção. Versículo de número 2. O que foi que Deus disse? Habita na terra que eu te disser, ou que eu te direi. Deus não havia dito qual é a terra. Agora olha o versículo 6. Assim, depois de tudo isso que Deus falou, habitou Isaac em Gerar. E eu queria chamar a sua atenção. Se você ler o texto do versículo 1 ao versículo 6, não tem nenhuma ordem expressa de Deus a Isaac dizendo, habita em Gerar. Eu vou repetir. Você não vai encontrar no texto Deus dizendo para Isaac, habita aqui, habita nessa terra, habita em Gerar. Não, pastor, não. Versículo 1. É o escritor dizendo para nós o porquê que Isaac foi para Gerar. Por quê? Por causa da fome, por causa da crise. Então ele está em Gerar porque havia fome na terra. Versículo 1. Versículo 2. Aí a história começa. É quando Deus aparece a ele e diz, não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi. Ele não disse, ele vai dizer. Versículo 3 e 4. Deus renova em Isaac a promessa, a bênção, o pacto de Abraão. Versículo 5. Deus estabelece a condicional. Porquanto Abraão obedeceu,
Deus está falando de obediência. A minha voz guardou o meu mandamento, meus preceitos, estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Assim habitou em Isaac, em Gerar. A pergunta que eu faço para os senhores: quem foi que mandou ele para lá? Isaac foi para Gerar porque quis. Isaac foi para Gerar porque o desespero no meio da crise nos faz tomar decisões que Deus não orientou, que Deus não mandou. Eu vou provar. A prova que não foi Deus que mandou ele para lá: primeiro, Deus apareceu para ele, versículo 2, antes dele ir. Lê o texto. Deus só volta a falar com ele, versículo 24, quando ele saiu de Gerar. Opa! Espera aí, pastor, calma aí. O senhor está dizendo que enquanto Isaac esteve em Gerar, Deus não falou com ele? Não. E olha o que o texto diz, versículo 8. E aconteceu que, como ele estava ali há muito tempo, ele está em Gerar há quanto tempo? Muito tempo. Espera aí, se o texto diz que ele está lá há muito tempo, e se Deus só volta a falar com ele, versículo 24, então o senhor está dizendo que é muito tempo sem ouvir Deus? É muito tempo sem falar com Deus? É muito tempo sem ter relacionamento com Deus? E eu abro um parêntese. Sabe por que Deus não fala com ele enquanto ele está em Gerar? Primeiro, porque não foi ele que mandou. Segundo, porque existem lugares, escolhas, decisões e alianças que quebram o teu relacionamento com Deus. E tem gente que já não ouve Deus falar há muito tempo e até agora não entendeu o porquê. É Deus dizendo: é porque você está em lugares que eu não mandei. Você está transitando em geografias que eu não te autorizei. Você está sentando em mesas que eu não te permiti sentar. Não, pastor, calma aí. O negócio piora. Deus não só para de falar. Olha o que o texto diz. Isaac decidiu mentir. E perguntando-lhe, versículo 7, e perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, ele disse: não, é minha irmã. Porque temia dizer a minha mulher, para que porventura, dizia ele, e o texto deixa bem claro, dizia ele: não me matem os homens daquele lugar por amor a Rebeca, porque era formosa. O caldo vai engrossar. Isaac está cometendo o mesmo erro que Abraão cometeu em Gênesis 12. Porque quando Abraão chegou no Egito, Sara era formosa. E o texto diz que os egípcios disseram para Faraó: tem uma mulher formosa. O que eles fizeram? Vamos pegar essa mulher e levar para Faraó. Quando Abraão foi questionado a respeito de sua mulher, Abraão disse: é minha irmã. Espera aí, mas Deus não chamou Abraão, aliás, Isaac, para construir sua própria história. Deus não chamou Isaac para uma jornada de fé, igual chamou Abraão em Gênesis capítulo 12. Só que tem gente que está igual a Isaac. Se você já viu os teus pais errarem, isso aqui é um sinal para você: não cometa os mesmos erros que os teus pais já cometeram. Porque Deus vai permitir, aleluia, você vê alguns processos na vida daqueles que te antecederam, porque isso já é uma lição para você. Não vai pelo mesmo caminho. Não tome as mesmas decisões. Não cometa os mesmos erros. Então Isaac, primeiro, foi para uma terra que Deus não mandou. Segundo, Deus parou de falar com ele. Terceiro, ele falsificou a identidade de sua mulher. Deus acabou de dizer para ele, pastor Joxan, versículo 5, porquanto teu pai obedeceu. Pega a palavra. Deus está chamando Isaac para uma jornada de fé. E não existe jornada de fé sem obediência à voz daquele que te chamou. Então Deus está dizendo: me obedeça. E a primeira escolha que Isaac faz é desobedecer. Então pega a palavra. Se Deus não tem compromisso com o desobediente, que dirá com o mentiroso? Você está entendendo por que Deus não fala com ele enquanto ele está em Gerar? Deus só apareceu para ele, versículo 2, antes dele ir. E Deus só volta a falar, versículo 24, depois que ele sai de lá. Ele está há muito tempo sem ouvir Deus,
há muito tempo insistindo na mentira, há muito tempo na desobediência. Isaac, parece que Isaac estava meio desviado da presença de Deus. Deus está lá, observando. Isaías diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas quando você decide fazer o caminho contrário, quando você decide se afastar de Deus, Deus também se afastará de você. Ou você acha que Deus vai ficar correndo atrás de você até quando? Só que tem um detalhe aqui que eu não sei quem vai pegar. Isaac não é qualquer um. Isaac é o filho da? Isaac é o filho da? E não só o filho da promessa, tem um peso de aliança. Tem uma palavra que Deus estabeleceu e assinou embaixo, Gênesis capítulo 17. Porque quem aparece a Abrão e diz, capítulo 17 é o texto que ele muda o nome. É o texto que ele muda o nome e o texto do pacto da circuncisão. É a partir do capítulo 17 que Deus diz para Abraão: eu serei contigo e eu serei com a tua descendência. Vem para a Bíblia. Se você ler o capítulo 12, se você ler o capítulo 13, se você ler o capítulo 14, se você ler o capítulo 15, se você ler o capítulo 16, você vai perceber que o papo de Deus era só com Abraão. Eu serei contigo, 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 eu serei contigo. Mas quando alguém já pegou. Mas quando chega no 17, Deus faz um outro pacto. Qual? Agora não é só contigo. Serei contigo e serei com a tua descendência. Alguém já pegou ali. Quem jurou que seria com ele e com os filhos dele foi Deus. É mais ou menos, deixa eu conjecturar, é mais ou menos assim. Isaac está lá no lugar que Deus não mandou, está desobedecendo, está mentindo, e Deus está aqui, ó. Já que ele quer ficar para lá, deixa ele para lá. Só que quando Deus ia virar as costas, Deus se lembrou: eu tenho um pacto, eu tenho uma aliança. Alguém já levantou, eu já vou liberar a palavra. Tem gente que só não morreu porque Deus fez pacto e aliança com gente lá no teu passado. Tem gente que só está aqui porque Deus fez promessa para pai, Deus fez promessa para avô, Deus fez promessa para bisavô. Tem gente que só está aqui porque tinha joelho dobrado pela tua vida. Eu não estou pregando aqui hoje na sede da DEVEC porque eu sou bom, porque eu sou melhor do que alguém. Não, eu estou aqui porque eu sei porque eu estou aqui. Porque antes de eu chegar aqui, papai já disse para a maninha, papai já disse para a mamãe, e papai disse: esse aí, desde o ventre, vai ser profeta. Então só está de pé porque tem peso de promessa. Só está de pé porque tem aliança feita. E tem gente que já se desviou, tem gente que já foi para tudo que é canto. Tem gente que já tentou correr de Deus. É igual Jonas: quanto mais tenta correr, mais Deus diz: está amarrado. Enquanto não cumprir o propósito que eu estabeleci, não tem para onde correr. E eu vou liberar isso aqui para quem tem glória. Pastor, mas ele está num lugar que Deus não mandou, mas ele está mentindo e ele desobedeceu, ele está quebrando princípios. E detalhe, ele só está indo ladeira abaixo. Por quê? Porque ele, primeiro, desobedeceu. Segundo, ele teve que contar uma história que não era dele. Terceiro, ele está versículo 8, há muito tempo sem ouvir Deus falar. E detalhe, se ele está debaixo de uma quebra de princípio, Deus não pode agir de forma direta. Eu vou repetir: Deus não pode agir de forma direta. Então, pastor, qual é a estratégia de Deus? Esse lugar vai tremer. Qual é a estratégia de Deus para fazer Isaac voltar para a rota? Eu vou liberar. Qual é a estratégia de Deus para fazer Isaac voltar para o centro da promessa? Eu não sei quem vai pegar. Olha o que o texto diz, versículo 8: e aconteceu que, como ele estava ali há muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela. Acotovele alguém perto de você, interaja com o crente mais lindo e abençoado perto de você. Diga assim: uma janela. Diga, uma janela. Fala para ele, fala. Eu vou liberar uma palavra para quem trouxe glória. Não está no texto, mas creio eu imagino Deus soprando um vento dentro da casa de Abimeleque.
E a janela, pastor, a janela se abriu. Quando a janela se abre, não está no texto, eu estou pensando, mas pega a palavra. Quando a janela abriu, olha o que o texto diz. Então viu Abimeleque que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Esse texto no original não é brincadeira. Esse texto no original é um relacionamento, é um carinho de um esposo para com a sua mulher. Quando Abimeleque olhou da janela e viu Isaque acariciando Rebeca, beijando Rebeca, se envolvendo com Rebeca, Abimeleque olhou e disse: opa, isso aí não são irmãos, não é relacionamento de irmãos, é marido e mulher. Pastor, e por que o senhor está dizendo que Deus abriu uma janela? Porque a janela é a situação que Deus vai permitir. Porque tem gente que para Deus trazer de volta, Deus vai permitir algumas situações acontecerem. Deus vai permitir algumas janelas se abrir. Eu vou provar. Janela na Bíblia é lugar de descobrimento. Eu vou repetir. Janela na Bíblia é lugar de descobrimento. Vem para a Bíblia. Gênesis capítulo 8, versículo de número 9, se não me falha a memória, ou 6. O texto diz que Noé pegou um corvo e soltou pela janela. Para quê? Para saber se as águas tinham minguado. Só que o texto diz que o corvo voou, mas o corvo não voltou. 7 dias depois, ele muda a estratégia. Ele pega uma pomba, ele solta pela janela. A pomba vai, mas a pomba volta, porque não achando lugar para colocar o pé, ela prefere voltar. Aí o texto diz que ele solta outra vez. Quando a pomba vai, a pomba volta, trazendo no bico uma folha de oliveira. E no terceiro voo da pomba, ela foi e não voltou. Eu vou revelar o mistério. Por quê, pastor? Porque janela é lugar de descobrimento. Por que o corvo foi? Está voando até agora e não voltou. Primeiro que o corvo é uma ave de rapina. O corvo se alimenta de coisas imundas, de coisas podres, de carne em decomposição. E Deus havia exterminado a raça humana com as águas do dilúvio, água de cima e água de baixo. Só que eu preciso dizer para alguém que Noé está quase há 1 ano dentro da arca, meses dentro da arca. Só que tem um fator, qual? A água tem poder de conservação. Eu vou repetir, a água tem poder de conservação. Então não é de se estranhar que alguns restos mortais ainda boiava pelas águas. Quando o corvo sai, ele olha e diz: o que eu gosto não está do lado de dentro, o que eu gosto está do lado de fora. É por isso que o corvo vai e não volta, porque na vida da gente tem amizade de corvo, relacionamento de corvo, crente. Eu não sei se vai dar para dar glória, mas eu vou falar. Tem gente que entra na nossa vida, mas é corvo, e se você não abrir a janela e liberar, ele vai matar quem está dentro para poder ser quem está dentro. Então Deus tem que abrir janelas na tua vida para revelar para você quem é pomba e quem é corvo, porque relacionamento de pomba vai e volta, corvo não. Corvo tem que deixar ir, deixa embora. Tá chorando porque não voltou? Deus está dizendo: deixa ele ir. Tá chorando porque a amizade foi embora? Deus está dizendo: deixa ir. Tá chorando porque alguém te traiu? E Deus está dizendo: deixa aí. Eu estou liberando esse corvo para não matar a tua casa. Eu estou liberando esse corvo para não matar a tua família. Tem alguém para receber essa palavra? Deus vai revelar. Janela é lugar de descobrimento. Eu vou provar. Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 13, se não me falha a memória, o texto diz que Mical estava na janela, Davi trazendo a presença. Davi começou a bailar, ele começou a dançar, ele se despiu de roupa real, ele colocou uma veste de linho fino, um manto de intimidade, e na presença ele baila, na presença ele dança. Mical está da janela assim. Como pode um rei, uma autoridade, vestido assim no meio do povo, vestido... E enquanto Davi está adorando, Mical está na janela rejeitando, porque a janela revelou para Davi que sua mulher não era intercessora.
Uma de suas mulheres era opositora. Aí quando ele entra, ela diz: tu não tem vergonha? Como é que um rei vai ficar assim no meio do povo? Aí ele diz assim: ô Mical, eu não tenho culpa. Se Deus rejeitou teu pai e escolheu a mim, na presença dele, não é quem eu sou, mas é como eu sirvo. Janela vai revelar para você quem torce por você, mas quem... A janela vai mostrar para você quem está torcendo, quem te apoia, quem te incentiva, ou quem está torcendo para tu cair, ou quem está torcendo para dar errado, ou quem tá... É na janela que você vai dizer: eu vou provar. Alguém pegou ali, lá em Atos capítulo de número 17, aleluia, 20 aliás, capítulo de número 20, Atos dos Apóstolos. O texto diz que Paulo decidiu estender o sermão, porque no outro dia ele ia viajar. Aí ele está dentro do cenáculo e prega até meia-noite, porque nem todo mundo que está no culto está preparado para o sermão estender. Aí Paulo está pregando, só que Eutico, o jovem, está no terceiro andar na janela, e o texto diz que ele foi tomado por um sono profundo, e ele cai da janela. O texto diz que ele cai, quebra o pescoço, e ainda vai trazer problema para a igreja. Aí Lucas, o doutor, examina e diz: vão fechar a igreja, vai dar problema, vai ter... Aí Paulo abraça o menino e diz: calma, a alma está aqui ainda, o espírito está aqui, porque quem tem autoridade não perde quem cai. Quem tem autoridade não descarta. Alguém já pegou ali? Quem tem autoridade não descarta quem caiu. A diferença é o seguinte: é aonde você está num culto como esse, porque enquanto tem gente que está no átrio, tem gente que está na janela. Lugar de crente em culto não é na janela. Janela é lugar de crente desligado, oscilante, gente que flerta entre o santo e o externo. Tem gente que ora está aqui, canta aqui, adora aqui, levanta a mão aqui, ora está lá fora, está na janela, olhando para os dois mundos. Aí quando o sermão estende, cai. Só que o que eu gosto da história de Eutico é que lá tem profeta, tem homem de autoridade, tem voz profética, e quem tem autoridade não perde quem cai. Quem tem autoridade diz: ó, o Espírito está aqui, vai voltar, vai se levantar, vai ser restaurado, vai voltar para o lugar que deveria estar, que não é na janela, é na casa de Deus, é no átrio do Senhor, é no cenáculo. Olha para esse vaso que está perto de você e diga assim: ó, Deus vai, fala com autoridade, diga: Deus vai criar situações. Pode falar, diga: Deus vai permitir acontecimentos. Para quê, pastor? Porque Deus precisa te trazer de volta. Já dizia o compositor: quando ele fica em silêncio, é porque ele está... Tem gente, aleluia, eu vou liberar essa palavra. Tem gente que está igual Isaac, está achando que está abafando, está achando que está em Gerar, está tudo certo, só que prepara para receber a palavra. Deus primeiro abre a janela na casa de Abimeleque. Para quê? Para quebrar mentira. Porque Deus só pode intervir de forma direta depois que a mentira for quebrada. Primeiro, Deus quebra a mentira. Segundo, o texto diz que Isaac vai passar por um constrangimento, porque Abimeleque diz: por que tu mentiu? Por que tu disse que era tua irmã se é tua mulher? Olha que mal que você causaria sobre nós. Qualquer um poderia pegar ela achando que é tua irmã. Se você falasse a verdade, não teria problema. E detalhe, quem está dizendo para Isaac o que deveria fazer é o ímpio, não é o crente. Abimeleque não tem nada com Deus. Pelo contrário, os filisteus depois se tornariam os inimigos número 1 do povo de Deus. Aí ele está passando pelo constrangimento. Porque não tem coisa mais constrangedora do que o ímpio falar para o crente o que o crente tem que fazer. Aí Deus usa a arma do constrangimento e ele não se converte. Ele insistiu em ficar lá. Está no texto. Ele insistiu em ficar lá. Aí entra um detalhe. É para quem guarda a Bíblia. Aí o texto diz assim, ó. Versículo 11. E mandou Abimeleque a todo o povo dizendo: qualquer que tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Espera aí. Cuidado com as cortinas de fumaça. Por quê, pastor? Porque quem errou? Isaac. Quem mentiu? Isaac. Quem está debaixo de desobediência? Isaac. Só que Abimeleque faz um decreto: quem tocar nele e quem tocar na mulher morre. Aí Isaac pensa: estou bem, estou seguro, estou em casa. Sendo que Isaac não sabe, Deus não está falando,
mas Deus está agindo. Por quê? Porque imagine se toda vez que você errasse, Deus te entregasse na mão do teu inimigo. Imagine se toda vez que você pecasse, Deus te entregasse na mão do diabo. Tem gente que estava doido para te destruir. E você ainda vacilou. Só que Deus disse, ops, isso é meu. Toca não. Porque quem vai tratar dele sou eu. Tem gente, Jesus, tem gente que já era para estar morto, mas está vivo. Por quê? Porque tem um pacto em você. Deus olhou para você, Deus olhou para aquele pai, para aquela mãe. Sabe aquela promessa que Deus fez para alguém lá no teu passado? Porque não era sobre você, é sobre o que Deus começou, aleluia, na tua descendência. Aí Deus disse assim, não pode morrer. Não pode destruir. Não, esse aí Deus blinda ele. Por quê, pastor? Eu vou dizer por quê. Versículo 12. E semeou Isaque. Esse texto é célebre. E semeou Isaque naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Opa, segura aqui. Todo mundo lê aqui. Só que não se termina aqui. Tem um detalhe aqui que vai mostrar para você que não é sobre Isaque, é sobre Deus. Olha o que diz. Porque o Senhor o abençoava. Pastor, me explica isso. Se ele está, lá vai. Se ele está numa terra que Deus não mandou, se ele mentiu, se ele desobedeceu, se Deus está sem falar com ele esse tempo todo, por que o texto diz que o Senhor o abençoou? Simples. Porque Deus abriu a janela, Deus mostrou a verdade, Deus fez tudo para ele sair de lá, mas ele decidiu permanecer. Aí Deus disse assim, já que não saiu na hora que deveria, está iludido com quem te cerca? Está iludido com o lugar que você está? Está iludido com os privilégios que você recebe? Eu vou mostrar quem é quem, na medida do teu crescimento. Isaque semeou. Aí Deus olhou e disse, está no lugar que eu não quero. Fez tudo que não era para fazer. Ainda semeou. E detalhe, semeou numa terra ruim. A terra não é boa. Ele está em Gerar. Aí Deus disse assim, terra! Fala, Senhor. Isaque semeou aí? Semeou. Devolve. Quanto, Jeová? 30. Põe mais. Jeová? 60? Põe mais. Senhor, é para ele mesmo? É para Isaque? Põe. Quanto? Põe 100 vezes mais. Senhor, tu está sendo muito generoso. Pode pôr. Tudo tem propósito. Versículo 13. E engrandeceu o homem. Quem engrandeceu ele? Deus. E enriquecendo. Quem enriqueceu ele? Deus. Até que se tornou poderoso. Quem deu poder para ele? Deus. Agora pega a palavra. Versículo 14. E tinha possessão de ovelhas, vacas, muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Peraí, não era amigo? Não disse fica? Não disse aqui eu te protejo? Não disse aqui é a tua casa? Só que na medida em que Deus está fazendo ele crescer, os inimigos começam a se revelar. Versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, porque Abraão, quando foi para o Egito, Abraão passou em Gerar. Ai. É por isso que Deus não queria Isaque em Gerar. Porque Abraão já tinha passado lá. Lá era a rota de caminho para o Egito. Aí, olha o que Deus diz. E os filisteus entulharam os poços de terra. Enquanto Deus faz Isaque crescer na cidade, os filisteus estão no vale entulhando os poços. Entulhar poço aqui fala de tentar apagar, destruir história. Porque tem gente que enquanto Deus está te prosperando, tem gente por trás de você tentando apagar a tua história. Tem gente tentando invalidar aquilo que Deus já fez na tua vida. Agora pega a palavra. Olha o que o texto diz, versículo 16. E disse Abimeleque, vai embora. Opa! Versículo 11, quem disse te protejo? Abimeleque. Versículo 16, quem disse vai embora? Abimeleque. Por quê? Só serve enquanto está no mesmo nível. Só serve enquanto está na minha mão. Só serve enquanto anda conforme a minha música. Aí Deus pegou e fez ele crescer. Porque na medida do crescimento, Deus disse, eu vou te mostrar que você não está no lugar que eu quero. Porque
quando você está no centro da minha vontade, o que eu te faço prosperar, o que eu te faço crescer, a porta que eu abro não vai gerar inimigos invejosos, porque esses aí, a gente já tem inimigo declarado. Paulo diz que a nossa luta é contra principados, potestades, contra demônios. Agora tem gente que insiste em permanecer em lugares que Deus não autorizou. Aí Deus disse: não vai sair por bem? Então eu vou mostrar para você quem é o nível de gente que está do teu lado. Tem gente que está sentando na mesa de quem vai te apunhalar. Tem gente que está sentando na mesa de gente que está esperando a primeira oportunidade para puxar teu tapete. Tem gente que está sentando na mesa de gente que está doido para ver o teu crescimento minguar. Só que Deus está fazendo tudo isso. Por quê? Porque quando Isaac se levanta e sai de Gerar, a capital, o texto diz que ele para no vale. Só que o vale ainda é de Gerar. Ele não saiu, mas está no caminho. Aí quando ele chega no vale, ele vê o poço entulhado. Aí ele descava, o poço está igual o pai deixou. Ele diz: se foi papai que cavou, a história é de papai. Aí tu conhece o texto. Aí ele cava 3 poços, 2 contenderam, um deu certo, que foi o rebote. Quando ele cavou o rebote e ninguém contendeu, outro dia eu falo dos poços, o texto diz que ele saiu de lá. Agora pega a palavra e eu encerro aqui, versículo 23. Depois subiu dali a Berseba, versículo 24, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Opa! Deus não apareceu no dia seguinte. Na mesma noite que ele saiu de Gerar, Deus não deixou para depois. Deus aparece na mesma noite. Você está entendendo que Deus está doido para se relacionar com você? Você está entendendo que Deus está doido para falar com você? E você está insistindo em permanecer em Gerar, e o teu lugar não é Gerar, teu lugar é Berseba. E eu vou provar. Berseba significa lugar do testemunho, poço do juramento, poço da aliança. Oh meu Deus do céu, Gerar significa lugar de pernoite. Eu vou repetir, Gerar significa lugar de pernoite. Sabe qual é o problema de Isaac? É transformar em habitação aquilo que deveria ser um momento na sua vida. Eu vou repetir, o problema de Isaac é transformar em habitação aquilo que era para ser pernoite. O que é pernoite? Dorme, sai, para e vai embora. Tem gente que está igual a Isaac, está chegando no Gerar da vida e está transformando em habitação aquilo que era para ser um momento da tua história, sendo que Deus não é Deus de momentinho com você. Deus não quer ter uma pernoite com você. Deus não quer ter um momento com você. Deus é Deus de Berseba. Berseba é poço do juramento, poço da aliança, poço do testemunho. Alguém já levantou a mão ali, então eu vou liberar. Deus não quer ter momentinho com você, porque Deus não é meretriz. Deus quer ter aliança, Deus quer ter relacionamento, Deus quer ter intimidade. Aleluia, aleluia. Deus não é Deus de Gerar, Deus é Deus de Berseba. Deus não te trouxe nesse domingo para tu passar 2 horas aqui dentro, cantar e ir embora e não ter mais compromisso, não. Você não veio em Gerar. Aqui é Berseba, aqui é lugar de relacionamento, aqui é lugar de compromisso, aqui é lugar de testemunho, aqui é lugar de pacto, aqui é lugar de aliança. E para terminar a conversa, o texto diz: na mesma noite. Dá um sorriso para o crente mais lindo perto de você e diga: não vai ser amanhã. Diga: nessa mesma noite Deus vai se manifestar. Pessoas que entraram aqui nesta alabachúria. Poderia ser amanhã, mas Deus não vai deixar para amanhã. Deus estava com tanta saudade de você que Deus diz: é hoje. Não vai ser amanhã. Deus está com tanta saudade de te usar que Deus diz: é hoje. Não vai ser amanhã. Deus está com tanta saudade de te movimentar que Ele diz: é hoje. Deus estava com tanta saudade de ouvir você cantar que Deus está dizendo: é hoje. Não é mais em Gerar, é em Berseba. Pastor Odilton, encerra aqui a minha palavra. Vem para geografia bíblica. Geografia bíblica. Geografia bíblica. Egito está aqui. Só que Gerar, na geografia, está no caminho.
entre Berseba e Egito. Pastor, o que o senhor quer dizer? Já estou dizendo. Sabe por que Deus não falou com Isaac enquanto ele não saiu de lá? Porque tem gente que está igual a Isaac. Não está no Egito, mas está no caminho. Não, pastor, mas eu não estou no Egito. Não, pastor, eu ainda venho aqui de vez em quando. Não, pastor, mas eu todo domingo eu estou aqui. Tem gente que não está no Egito, mas está no caminho. E Deus está dizendo, enquanto eu não mudar a tua rota. Aí quando ele sai de Gerar para Berseba, ele está fazendo uma mudança de rota. E que mudança é essa? Geografia. Egito está embaixo. Quem caminha contrário ao Egito, Canaã está aqui. Egito está aqui. Gerar, declínio. Está entendendo por que Deus está... Jesus. Está entendendo por que Deus tem que te tirar desse Gerar? Porque tem gente que está flertando com o Egito e a qualquer momento esse caminho pode se tornar um caminho sem volta. Só que eu vim nessa manhã só para dizer isso para alguém. Se prepare porque haverá metanoia. Pastor, o que é metanoia? Metanoia significa mudança de direção, conversão, mudança de mentalidade, mudança de rota, transformação de caráter, mudança de vida. Já tem alguém entendendo? Metanoia, um dos resultados da metanoia é mudança de direção. Eu encerrei. Deus me trouxe só para dizer para alguém: Deus hoje muda a rota de alguém na tua casa. Deus hoje muda a rota de alguém no meio da tua família. Tinha alguém que estava descendo e Deus está dizendo: quem caminha com Deus não desce. Quem caminha com Deus é para Canaã. Quem caminha com Deus é para cima. Quem caminha com Deus não anda por baixo. Quem caminha com Deus caminha em direção aos montes. Eu vim nessa noite liberar uma palavra do céu. Gerar não é o teu lugar. E se você entrou aqui hoje e estava no caminho do Egito, receba de Deus uma palavra. Você só vai descer se você quiser. O céu está te chamando hoje para um novo nível. O céu está te chamando para subir. O teu lugar é Berseba. Só quem vai subir comigo pula dessa cadeira, fica de pé. Só quem vai subir. Tua casa vai subir, tua família vai subir, teu ministério vai subir, teus filhos vão subir, teu marido vai subir. Não vai ficar ninguém da tua casa para trás. Eu encerro com essa palavra-chave. Diga para pelo menos 3 pessoas, diga: não fica ninguém da tua casa para trás. Fala com autoridade, diga: não fica ninguém da tua casa para trás. Deus vai tirar todo mundo. Deus vai tirar todo mundo. Vai sair de Gerar teus filhos, vai sair de Gerar tua família, vai sair de Gerar tudo aquilo que é teu. O teu lugar é aqui. O teu lugar é Berseba. Não fica ninguém para trás.